Olá, caríssimos e caríssimas, considerados e consideradas, tudo bem, tudo bem? Olha, hoje eu estou aqui à margem do Rio Araguaia, aqui na cidade de Aragarças, no estado de Goiás. Lá do outro lado é o nosso querido Mato Grosso, a cidade de Barra do Garças. E eu moro em Pontal do Araguaia, que em uma oportunidade eu vou mostrar ali o encontro do Rio Garças com Araguaia para vocês. Tudo bem? Pessoal, quem já está dando continuidade aí, seguindo o meu canal, assistindo os meus vídeos, vão perceber que as minhas histórias são baseadas, né, elas vão ali mesclar entre situações vividas na roça, e quando eu falo roça, é roça mesmo, igual eu disse para vocês, roça de toco, região de mata, as estradas eram picadões, feitas assim de forma muito bruta mesmo, no máximo uma máquina de esteira, né, quando abria as estradas na região onde eu morava, e uma parte também vivida na cidade de Rio Maria. A parte de hoje, né, é um contexto urbano, e vai falar sobre a formação da nossa mentalidade, a formação ética que às vezes nós recebemos. Então, o primeiro conselho que eu gostaria de passar assim, ó, cuidado com as histórias que vocês contam para as nossas crianças, porque as crianças levam as coisas a sério. As crianças, até uma certa idade, do seu desenvolvimento, tanto físico quanto intelectual, vai desenvolvendo também a sua espiritualidade e a sua moralidade. Então, tomem muito cuidado com as histórias que contam para as nossas crianças. Né? Devemos contar histórias boas, histórias construtivas, criativas, que vai ajudar na formação das crianças. E a história de hoje é isso, né? Sobre contar histórias e o reflexo dessas histórias na vida das crianças. Minha mamãe, mas meu papai, as pessoas que estavam no meu entorno, meu avô, minha avó, meus tios. Meu pai convivia com muitas pessoas mais velhas e esses mais velhos iam em casa, frequentavam em casa enquanto tomava café, acabavam contando história e a gente ficava observando ali, observando. Então, para ajudar na formação das crianças, né, as histórias, né, têm um papel importante, né? Tivemos aqui uma participação sonora do Zanus. Obrigado! Então, gente, desde pequeno, minha mãe começou a me educar em algumas coisas, me dando pequenas missões. Buscar o leite cedo, né? Esse pequeno que eu estou contando aqui é 8 anos, 7 anos, 8 anos. Tinha que buscar o leite cedo, né? Pegava um cordeirãozinho e ia para a porta de uma esquina lá onde o leiteiro passava. Geralmente lá tinha senhoras, tinha mulheres, tinha homens, criançada também com cordeirãozinho. O leiteiro chegava na carroça e pam, 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 buzinava ali, a gente já vinha. Rapaz, e o leiteiro, pensa num cara bruto, era esse leiteiro lá. Ele não gostava de atrasar de jeito nenhum. Quando ele batia a buzina lá, quem tivesse lá pegou o leite, quem não tivesse já ia embora, né? Erguia o cordeirãozinho, ele media lá, já tinha o cadastro dele, né? Era 2 litros de leite, era 1 litro, as pessoas pegavam 3, ele já colocava o litão ali e já estilingava na sua carroça embora, e quem ficou para trás, ficou para trás. Então, se eu despercebesse e chegasse em casa sem o leite, né? Tinha que manter a atenção, uma tarefa. Outra tarefa minha era não deixar o feijão queimar, né? Minha mãe punha o feijão cozinhar, ia cuidar da criançada, cuidar da casa. Tinha momentos também que ela trabalhava, então nesse momento o feijão não podia queimar, mas já aconteceu. E aí eu tinha que ser disciplinado, ser corrigido, né? Outra tarefa que eu tinha era na boca da tarde, mesmo morando na cidade, Rio Maria na época ainda não tinha energia, era puxar o bico da lamparina, né? Bater ali, tac, tac, tac. Quem já fez isso sabe como é. Puxar o bico da lamparina e abastecer. Colocar o querosene, colocar o diesel, né? O combustível ali para a lamparina. Ai, 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 quando escurecia,
que minha mãe e meu pai falavam: Genilson! Meu pai chegava lá e me mostrava aquela lamparina seca, né? Aí tinha que se orientar do conselho, aquilo tudo, né? Não foi muito de ser corrigido a base das palmadas, né? E varadas, mas às vezes era necessário, né? Esqueci uma vez, duas vezes, aí dava aquela escuridão danada, lamparina seca, tinha que fazer o processo no escuro. Então, assim, além dessas pequenas missões, que você também que tem filhos, tem netos aí, sobrinhos, né? É bom, tá dando pequenas missões para as crianças, para eles aí convivendo com a responsabilidade. Mas a história aqui é a fila do pão. Né? Além dessas missões que eu tinha, e também de estudar, teve um período que rondou lá no bairro onde a gente morava, no setor Vila Nova, que, olha, a panificadora lá no centro de Rio Maria está doando pão amanhecido. Uma panificadora grande, então sobrava pão que eles não tinham vendido no dia anterior e no outro dia cedo eles doavam para a criançada quem aparecia lá. E daí aquelas histórias foram surgindo e um dia a minha mãe, mas meu pai me deu a missão de ir lá, né, buscar pão para nós, pão amanhecido. Chegava lá, você falava quantos irmãos tinha e tal, e o cara colocava uma quantidade de pão na sacola. E daí a meninada começou a frequentar aquele ambiente ali, né? Frequentar aquele ambiente e todo dia a gente ia cedo, né? Chegava lá cedinho. E no começo a fila era pequena, daí a fila foi se estendendo, foi crescendo, e o cara foi dando pão, e foi aparecendo menino, e menino aumentando. Aí chegou um dia, eu acho que devido à condição de tanta criança que tinha ali, ele disse o seguinte: olha, a partir de amanhã nós vamos fazer doação para de pão somente para as crianças que não têm pai e não têm mãe. Aqueles que os pais morreram, ou que o pai ou a mãe está doente, que pode vir. Quem tiver suas mães sadias, seus pais sadios, tiver seus pais vivos, não precisa vir porque não vai ganhar. E daí eu tinha uma meninada aqui junto comigo. Faz tanto tempo que eu não vejo essa meninada, mas eu lembro do nome deles, né? Não sei se posso citar aqui o nome, né? Vai que eles não gostam da história, mas a história é bacana, né? Só que às vezes vai envolver aí algum contexto. Mas era a meninada ali, lá do bairro Vila Nova. Eu lembro dos meus parceiros ali, né? Rio Maria do Pará, se esse pessoal aí ouvir, sabe? Vai danar comigo, mas comente, né? Qualquer coisa, reclamar, né? A gente faz um concerto aqui. Então eu lembro de uma família, se tiver, é os que eu mais lembro, viu? Então são esses o meu contexto ali dos meninos. José Filho, beleza, que eram os meninos, dois que iam junto comigo. Tinha uma irmãzinha chamada Neta, e eu acho que a mãe dela, eu lembro deles ali, eu acho que era Deusuíta ou Deusira, uma coisa assim. Os filmarienses, eles conheciam essa família, né? Me perdoe. Outro colega meu era o Carlinho. Carlinho tinha uma irmã, eu acho que chamava Margarete, e o pai dele era Gonçalves. Gonçalves ou Gonçalo, chamava ele de Gonçalo. Então, a gente ia meninada, minha mãe deixou eu com aqueles grupos de vizinhos ali, a gente ia. Né? Aí chegou esse dia, no outro dia, o homem chegou lá, subiu num tamborete no meio daquele tanto menino. Hoje, como foi avisado ontem, vai receber pão somente aquelas crianças que não tem pai ou não tem mãe. Quem não tem pai e não tem mãe, chega aqui na frente. Aí eu falei, vixe, ai, ai. Aí os meninos deu uma recuada, ficou no canto, falei assim, eu não tô nem não, vou levar pão, né? Os meninos começaram a conversar, eu não tô nem, eu vou falar que meu pai morreu.
Ah, vou falar que minha mãe morreu. Vai, eu vou falar que. Vamos levar pão, vamos. E daí me empurrou na fila. Eu falei, não vou, não. É só você falar que sua mãe morreu. É só você falar que sua mãe morreu e não leva pão. Eu falei, então. Se é assim sim, entrei na fila. Rapaz, e a minha mãe sempre me ensinava a não mentir. Genilson, você não mente, mentir é feio, mentir Deus não gosta, mentir é isso, mentir agrada o inimigo de Deus, então não minta, por mais que seja difícil a situação, passe com a verdade. E daí as historinhas, né? Minha mãe contava as historinhas, diz a minha mãe que Nossa Senhora fugindo do menino Jesus na época da matança, né, que o rei Herodes propiciou, vocês conhecem, já ouviu falar na Bíblia, que matou as crianças de 2 anos abaixo, disse que Nossa Senhora ia fugindo com o menino Jesus e chegou, tinha uma fila de soldado romano e Nossa Senhora com ele dentro de um cestinho, né, um balaiozinho na cabeça, né. Chegou na fila o soldado, quem é você? Daí ela disse, eu sou Maria. O que você está levando nesse cesto? É o menino Jesus. O soldado disse que deu uma gargalhada. Ah, sai daqui, mulher louca, né? Você tá sabendo que nós estamos caçando a meninada para matar aí, tudo isso, e é o menino Jesus que a gente quer encontrar, e você vem aqui, sai daqui, sua louca, né? E Nossa Senhora passou pelaquela guarda romana com o menino Jesus, passando com a verdade. Outra história também que me contaram é que o rei Davi estava perseguido e o soldado dele ali tinha tido não sei se perdido uma batalha, algo, e ele foragido ali acabou chegando na cidade dos inimigos, né? E ele se fez de tolo, né? E andando ali feito tolo e tal. E chegou lá os soldados, não sei se eram os filisteus, que era aquele povo lá, abordou ele e falou, identifique-se, quem é você? Né? E ele falou, eu sou o rei Davi. Falou a verdade, né? E o soldado disse que deu uns empurrão nele. Sai daqui, seu louco, né? Vai pra lá, da onde você é o rei Davi, né? E aí né, deixou passar e o rei Davi passou com a verdade. Então, na hora eu tava nessa fila e as histórias da minha mãe aqui circulando na minha cabeça. E o que eu vou fazer? E um medo danado, porque eu fui criado numa cultura muito... que tinha umas coisas assim, por exemplo, andar de fasto. Olha, se você andar de fasto, você vai estar gorando a sua mãe, gorando seu pai, deixar o chinelo de bruço, né? O chinelo ao contrário, né? Tá gorando alguém, vai morrer alguém de sua família. E, nossa, e se mentisse, né? Se mentisse que estava doente, adoecia, se mentisse, então não poderia falar essas palavras, que as palavras tinham poder e hoje eu sei que as palavras têm poder. Então a gente não podia contar as histórias porque também o poder das palavras, né? Meu pai contou uma historinha para mim também, que no tempo que Nosso Senhor andava pelo mundo, ele ia passando numa plantação assim, tinha um moço lá plantando, né? Plantando milho com a matraca, né? Naquele tempo já tinha matraca, no tempo que Nosso Senhor andava pelo mundo. E daí Jesus perguntou assim, estava Pedro, João, não sei porquê, mas era só Pedro e João que conversavam com Jesus. E daí perguntou assim, o que você está plantando aí? Aí era um cascalho danado, né? O moço falou assim, eu tô plantando uns cascalhos aqui. Aí seguiu viagem. Passou logo adiante, no outro lugar tinha um cara plantando lá umas coisas lá. E Jesus procurou, né? Falou, e aí, moço, o que você tá plantando aí? Ele falou, eu tô plantando uma semente aqui. Se Deus abençoar, né? Deus já abençoou de eu estar plantando, e Ele vai abençoar o que eu vou colher. E disse que era aquele cascalho, aquele sequidão, e o cara tava jogando essa semente. Aí as histórias de quando Nosso Senhor andava no mundo sempre era um ciclo, né? Completava ali um ano. Daí quando Jesus voltou, aquele cara que falou que estava plantando cascalhos, que estava tudo seco, só o cascalho. Aquele que disse que estava jogando a semente e tal, disse que tinha colhido, estava uma fartura tremenda. Então meu pai falou, a palavra tem poder, a palavra, né? Cuidado com as palavras. E essas coisas matutou na minha mente, eu naquela fila. E cheguei o momento ali. E os meninos, na hora que chegou, os meninos estavam próximos de mim ali, o cara chegou com a sacola de pão. Você tem pai, menino? O menino, não tem não. Seu pai morreu? Morreu. Morreu de quê? O caminhão de tora arrebentou o cabo de aço e a tora caiu em cima dele. Toma uma sacola de pão.
E você, menino? Ah, é a minha mãe que morreu do coração. Mentira, os meninos tudo tinha mãe, né? Conheci eles lá. Morreu do coração, daí entregava a sacola e assim foi. Chegou a minha vez. A hora que chegou a minha vez, ele falou assim: e você, menino? Você tem pai e tem mãe? Eu fiquei calado. Eu pensei, nossa, e agora se eu falar, e o poder da palavra, é não mentir, passar com a verdade. E eu fiquei, vamos, menina, a filona toda, né? Os meninos empurrando pelas costas, tudo puxando ali e tal. E, moço, eu abri a boca a chorar. O que foi? Né? Eles pensavam que eu tinha lembrado do parente que tinha falecido, né? Aí, menino, quem morreu na sua família? Seu pai ou sua mãe? Sua mãe é doente? Eu falei, não, minha mãe é viva, meu pai é vivo. É que os meninos falaram pra mim mentir pra poder ganhar pão. Aí o homem pegou e já foi, uma mulher já veio conversar comigo, porque eu tava muito emocionado, eu era chorão, hein? Eu era chorão. E daí eu me emocionado, a mulher já foi me acudir e tal e tal. Aí eu, não, vem aqui, daí conversou, já trouxe um pãozinho com leite ali pra mim, come aqui, calma, calma, daí eu calmei. Daí o homem pegou e falou assim, olha, menino, olha, parabéns pela verdade, viu? Parabéns pela verdade. E daí já me levou para conhecer. Você sabe como produz pão? Eu falei, não. Daí ele me levou para dentro da panificadora, eu fui conhecer, cheguei lá, vi os caras maçando a massa, outros pão já entrando no forno, outros saindo, e ele explicando tudinho, me levou lá. Me deu uma sacolada de pão quente e eu fui embora. E ele falou, você pode vir todo dia aqui, viu? E fala comigo. E durante uma estadia boa, né, que nós passamos ali em Rio Maria, sempre eu ia na panificadora. Sempre não, né? Porque minha mãe também, quando a situação estava apertada mesmo, né? Quando não estava, minha mãe é muito tranquila, ela não mandava a gente ir. Né? Quando a situação estava apertada, a gente ia. Daí quando estava uma normalizada, a gente cortava. Mas sempre quando eu aparecia lá na panificadora, né, o moço lá que eu nem lembro o nome, né? Só lembro a situação, me dava aquela sacola de pão, de rosca, tudo quentinho, feito na hora. E foi extraordinário. E eu aprendi tanto no ensino da minha família e depois na prática que a verdade compensa. E eu sempre conto essas historinhas para os meus alunos, para os meus sobrinhos e sobrinhas, né? Que quando a gente tem a oportunidade de conversar, eu conto essas histórias, né? Já contei isso aí pro cowboy, né? O Vinição, que passou um tempo sobre a minha custódia aí, meu filhotão querido lá em Água Boa. Um abraço, cowboy, para todos. Então, gente, são histórias curiosas, né? E a moral dessa lição, para o vídeo não ficar longo, né? Já está aqui passando de 18 minutos. Cuidado com as histórias que você conta para as crianças, né? Não faça com que aquelas histórias aconteçam, né? Do cobrador batendo no portão, poc, 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 e o pai fala, vai lá, meu filho, vai lá, fala que o pai não tá, né? E o menino chega lá, meu pai pediu para falar que ele não tá, não. A criança já vai plantando a ideia, pessoal. E tem uma coisa, você mata o corpo, mas você não mata a ideia. Você espanca o corpo, você corrige o corpo, mas você não corrige a ideia. Uma vez que a ideia é formada, o pensamento ele incuba aqui na cabeça, é muito difícil de tirar. Né? A gente vê aí as perseguições, as pessoas que vivem o cristianismo em lugar que é perseguido, pessoas que vivem o budismo em lugar que é perseguido. É, a ideia está aqui, gente, eles fazem culto escondido, sofrem tortura, familiares morrem, por quê? Porque a ideia foi incubada e germinada. Então a gente tem que plantar boas ideias, com boas histórias, com bons exemplos na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E tem que começar logo cedo. Se a gente esperar, vou esperar ele completar 20 anos para ensinar. Não, o ensinamento é agora. Quanto mais cedo a criança começar a aprender, mais chance ela tem de se desenvolver, porque nós já somos formados já de muitas opiniões, hoje nós somos já cabeça dura, né? Tem muitas coisas para entrar na nossa cabeça, já tem mais dificuldade. A cabeça da criança é um solo muito fértil, né, para germinar a semente das ideias. Então,
jogar ideia boa, semear histórias boas, histórias construtivas, positivas, né? Porque quem sabe, né? Eu não sou um grande exemplo de pessoa, né? Mas os meus filhos, que seguiu, né, alguns preceitos do que eu ensinei, eu sou contente com a educação que eles têm, com a formação ética, intelectual e espiritual que eles têm. Eu sou contente, né? E se eu conheço alguém que eu acho que tem o meu perfil também, eu fico contente e ficaria, né? Não vou dizer que eu sou exemplo para ninguém, mas eu sou muito feliz com aquilo que eu sou, graças aos ensinamentos das pessoas que estiveram ao meu entorno. Obrigado, obrigado. Gratidão, gratidão a todos que estão assistindo a mensagem até o fim, que estão curtindo, que estão se inscrevendo, né, que já está acompanhando aqui todo dia, né? E agradeço a Deus por esse dia maravilhoso, por essa paisagem, né? Ali a Serra Azul, né? Aquela ali é a nossa famosa Serra Azul, nosso Rio Araguaia aqui, majestoso e maravilhoso. Gratidão, gratidão, gratidão. E tchau, obrigado.